A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí para a honra e glória do Senhor Jesus, né? A palavra de hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 e 13, amém? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa palavra, né, meus irmãos? Então, no tempo certo, meus irmãos, Deus vai fazer chover na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas, para que Deus traga chuva de bênçãos sobre nós, meus irmãos, precisamos ser obedientes. Precisamos passar pelo processo, pelo deserto, pela fornalha e não desistir. Persistir nos caminhos de Deus. Perseverar, meus irmãos, na palavra, perseverar nos caminhos, seguindo em frente. Amém, meus irmãos? Temos que ser obedientes, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso intuito, né, nos caminhos do Senhor é a nossa salvação eterna. Amém? As bênçãos que Deus nos dá são acréscimos, porque nós não somos merecedores, mas é pela infinita graça de Deus. Amém? Ele nos abençoa. Quanto mais certo você andar nos caminhos de Deus, mais você vai prosperar, mais chuva vai cair sobre a sua vida, sua casa, sua família. Chuva de bênçãos, meus irmãos, bênção em todas as áreas da sua vida. Mas para isso precisamos obedecer. Obedecer a palavra? Sim, meus irmãos, temos que obedecer a palavra. Temos que andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas também temos que obedecer os seus direcionamentos. Porque o Espírito Santo me diz que hoje tem pessoas que obedecem a palavra, mas não seguem os direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Por isso que não recebe bênção, por isso que não sai do deserto. Por quê? Obedece a palavra, mas não obedece os direcionamentos que Deus dá. Deus fala, segue na direção direita. A pessoa, pelo seu conhecimento, né, vê que a opção da esquerda, o caminho da esquerda, ele é mais curto para chegar na bênção. Mas Deus está falando para você ir para a direita. E o caminho da direita é um pouco mais longo. Meus irmãos, obedeça a Deus. Obedeça os direcionamentos do Pai. Mesmo que o caminho aos seus olhos seja ruim. Por quê? Porque nós temos que obedecer a Deus. Meus irmãos, quando nós seguimos os direcionamentos de Deus, é melhor, é perfeito e agradável quando chega a bênção para nós. Mas quando nós vamos pelos nossos próprios caminhos, que nós olhamos e vemos, esse caminho é bom, né? E seguimos em frente pelos caminhos que nós escolheu, não dá certo, dá errado.
nós se frustra no meio do caminho. Não precisamos nem chegar no final. Quantos caminhos eu peguei errado, meus irmãos, achando que era o caminho certo, era o caminho mais correto a ser tomado. Porque eu fui no meu próprio ver, na minha visão de ser humano. Amém? Por isso que Deus está falando aqui para você. Obedeça os meus mandamentos, ande certo na minha presença e obedeça os meus direcionamentos. Pois mesmo que o caminho seja longo, amém? Você vai adquirir bênçãos, porque você está em obediência com Deus. Muitos estão com as suas bênçãos parados. Muitos estão no deserto recebendo a providência de Deus no pinga-pinga. Por quê? Porque não obedece, porque só murmura, só reclama e faz a escolha do seu próprio saber. Não busca a sabedoria de Deus. Meus irmãos, Deus, ele faz, as coisas de Deus são loucuras para nós, ser humano. As coisas que o Espírito Santo, que Deus nos mostra para nós seguir, para nós fazer, é loucura para a nossa vida. Como não lembrar de mim mesmo, na hora que eu mais precisei de ajuda, meus irmãos, no mês que eu mais estava precisando, que tive gastos excessivos, Deus pediu para mim ajudar. Sendo que eu estava precisando de ajuda, meus irmãos. E tem mais uma. Deus não permite, ainda não permitiu de eu pedir ajuda a vocês. Quantos meses eu passo em dificuldade e não posso abrir minha boca? Eu tenho que falar que tudo está bem, porque é permissão de Deus e eu tenho que seguir os direcionamentos do Pai. Amém? Então, aos nossos olhos, vai ser loucura. Porque no momento que Deus pediu para mim ajudar pessoas, meus irmãos, não estou falando isso para mim se levantar, para mim ser o cara, não. Não, meus irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Amém? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, com esse testemunho, é que se você obedecer, você vai ter vitória lá na frente. Amém? Como eu tive. Amém? Meus irmãos, Deus pediu para mim abençoar pessoas na hora que eu mais precisava. Mas mesmo sem entender, meus irmãos, eu fiz, eu obedeci. Amém? E Deus me honrou lá na frente. Então, o que Ele está falando para você nesta manhã? Obedeça os direcionamentos do Pai, obedeça a palavra do Senhor, ande certo com Deus, porque falta pouco para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Falta muito pouco para você receber chuvas de bênção sobre a sua terra. Amém, meus irmãos? Deus vai trazer chuvas de bênção para aqueles que andam em obediência. Amém? E você pode ter certeza que a obediência, o seu nome já está escrito no livro da vida, que é a salvação eterna. Mas precisamos fazer o quê, meus irmãos? Se esforçar para não errar. Temos que lutar contra a nossa carne, temos que lutar contra espíritos malignos, né, meus irmãos? Temos que andar vigilante na presença do Senhor. Temos que andar em obediência com a palavra, obediência nos seus direcionamentos, para que nós venha chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Mas para nós chegar lá, na terra da prosperidade, na terra da paz, da abundância, né, meus irmãos, que Deus nos dá, nós precisamos passar pelo caminho. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor,
obedecer os direcionamentos do Pai. Porque você pode ver que Abraão recebeu uma promessa de Deus. Abraão, né? Recebeu a promessa de Deus. Mas ele teve que trilhar um caminho. Amém? E Abraão obedeceu a palavra do Senhor, mas obedeceu também os seus direcionamentos. Para onde Deus falava para ele ir, ele ia. Então ele obedeceu como se diz, sem ver, sem saber aonde ele ia chegar. Ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Ele acreditou na palavra. Ele teve fé no Deus que ele servia. Mas por que Abraão, ele recebeu a terra prometida? Porque Abraão e Sara recebeu a promessa, que é Isaac? Porque eles obedeceram os direcionamentos de Deus e andaram nos seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Deus quer te abençoar. Deus quer transformar sua vida, sua casa, sua família. Deus quer te curar. Deus quer trazer bênção para a sua vida em abundância. Mas temos que andar em obediência com os mandamentos do Senhor, em obediência com os direcionamentos do Pai. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós andamos em obediência com os direcionamentos de Deus, ligado à obediência da palavra, meus irmãos, nada no nosso caminho dá errado. Nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por tempestade, como todos os outros, mas nada dá errado. No final, tudo dá certo. No final, tudo fica numa boa. Por quê? Porque nós resolvemos obedecer. Nós resolvemos obedecer os mandamentos, a palavra do Senhor e os direcionamentos do Pai. Meus irmãos, as coisas começam a tudo dar certo. Mesmo que aos seus olhos esteja dando tudo errado. No final, aquilo que está dando errado dá certo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Deus manda eu te dizer, você não perde nada em andar em obediência. Você só tem a ganhar. Primeiramente, é o seu nome escrito no livro da vida. Amém? A obediência traz para nós salvação eterna. Amém? E depois, meus irmãos, nós ainda seremos abençoados nessa terra. Deus está me abençoando em todas as áreas da minha vida. E Ele quer abençoar você também. Basta você obedecer a voz de Deus. Obedecer a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus.